Quer saber como o psicopedagogo pode avaliar, intervir ou acompanhar casos de TDAH? Então vem comigo no Mão na Massa para Psicopedagogos. No vídeo de hoje eu vou mostrar uma dica simples de como trabalhar, intervir em casos de TDAH. Vamos discutir um pouquinho do papel do psicopedagogo no atendimento para pessoas com TDAH e muito mais. Então, vem comigo no Mão na Massa. Quer receber mais conteúdos como esse? Curta, compartilhe e ative o sininho. Hoje aqui no Mão na Massa eu vou explicar para vocês características importantes para piscar o alerta aí nos atendimentos psicopedagógicos e também mostrar para você uma dica simples, fácil de fazer e que tem um excelente resultado. Então, gente, TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade ou com hiperatividade. Esse é um assunto muito discutido entre nós, né, os profissionais da área da psicopedagogia ou da neuropsicopedagogia ou da neuropsicologia, porque a cada vez a gente encontra com mais pessoas com esse diagnóstico. Então, e aí? Como nós, psicopedagogos, podemos ajudar pessoas, né, que têm o diagnóstico ou ajudar a entender, né, e colaborar com o diagnóstico do TDAH. Depois disso, eu vou mostrar bem praticamente como fazer uma estimulação cognitiva que dá super certo em vários casos, né, em vários perfis de pessoas com TDAH. Vamos começar então entendendo o psicopedagogo e o TDAH? Como é que a gente vai colaborar aí? O diagnóstico do TDAH, ele é feito, né, por profissionais sérios e aí são feitos em forma multidisciplinar. Ou seja, não é um único profissional que vai dar o parecer. Normalmente, o médico pede que outros terapeutas dê relatório, avalie seu paciente para que ele conclua de forma mais assertiva se é TDAH ou qualquer outra coisa, o transtorno ou o momento. Então, como que nós psicopedagogos podemos colaborar, né, dentro desse processo avaliativo? Primeiramente, a gente precisa conhecer basicamente o que é o TDAH, as características dele, algumas curiosidades, a gente precisa entender, né? Então aqui agora eu vou falar algumas características e algumas curiosidades, algumas coisas interessantes para nós psicopedagogos compreender e ter esse olhar na hora da avaliação psicopedagógica. Como sempre, eu tô aqui com a minha colinha. Se você quiser a colinha, é só me chamar no WhatsApp que eu envio para você. Vamos começar falando das categorias, dos tipos, dos níveis de TDAH. Vamos falar do tipo 1, que é o hiperativo impulsivo. Então, quais são as características desse tipo 1? A característica principal dele é aquele corpo em movimento, pula, sobe, mexe, pega, levanta, baixa, né? Essa é a característica principal. Vamos para o tipo 2? O tipo 2 é o desatento distraído. É aquele que parece que tá sempre, né? A cabeça dessa pessoa parece que tá sempre em outro lugar, mais ou menos esse movimento aqui. E nunca está, parece que, presente no ambiente, né? Esse é o tipo 2, a principal característica do tipo 2. Vamos para o tipo 3? O tipo 3 é o combinado ou misto. Ele apresenta as características dos tipo 1 e do tipo 2. Então, ora a pessoa tá, né, no processo mental, né, parece que tá viajando, não tá ali, e outra hora ela tá subindo, pegando, né, então esse é o misto. E dentro do TDAH tem ainda também os níveis, né? Tem o nível 1, que a pessoa apresenta características do TDAH de uma proporção mais leve, tá? Então, quer dizer que
qualquer pessoa que é um pouquinho distraída ou um pouquinho agitado pode ter o transtorno do déficit de atenção? Não, tá? Esse leve, ele ainda é um leve que prejudica muito o dia a dia dessa pessoa. É um leve que atrapalha realmente, né, o desenvolvimento dessa pessoa. Tem o nível 2, que é o moderado, que ele é um pouquinho mais, né, ele é mais acentuado, um pouco mais acentuado que o nível 1. Esse nível 2, ele é mais fácil de diagnosticar, porque ele tem características mais visíveis, mais assim, palpável, né, de se observar, deixa menos dúvidas na hora do diagnóstico. E tem o nível 3, que é um nível bem mais alto, bem mais grave, né, do transtorno, onde apresenta as características de uma forma assim, ampla, bem ampliada. Também de mais fácil diagnóstico. Uma curiosidades também que a gente precisa pensar, né, no TDAH, é que o TDAH não é um transtorno da aprendizagem, mas ele prejudica a aprendizagem dependendo das características, né, do TDAH do nosso paciente. Então, por isso que ele chama a atenção de nós psicopedagogos. Uma outra coisa importante é saber que este TDAH, né, é um transtorno neural. A pessoa nasce com ele e vai conviver com ele a vida inteira. E é por isso que a psicopedagogia entra ali com força de gás, porque a gente vai ajudar essa pessoa a lidar com esse transtorno ao longo da vida, sem perder ou sem diminuindo a capacidade, a incapacidade dela de aprender, se desenvolver. Então, a gente amplia essa capacidade da pessoa com TDAH. Então, por isso é muito importante uma pessoa com TDAH ser acompanhada por um profissional, né, da área da educação ou psicopedagogo. Uma coisa muito importante, gente, é a quantidade, é muito curioso, a quantidade de rótulos, apelidinhos que uma pessoa com TDAH recebe. Então, nós precisamos cuidar disso dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente familiar e a própria também recepção do nosso paciente quanto a esses rótulos e também falar disso, conversar sobre isso de forma mais social para a gente diminuir esses apelidinhos, esses rótulos que não trazem benefícios algum para ninguém. Então, o psicopedagogo atua ligado ao TDAH em diversas áreas, como, por exemplo, a orientação de pais. Por quê, gente? Na orientação de pais, a gente vai dar o suporte para essa família para poder acompanhar esse seu paciente de uma forma mais humanizada, mais assertiva. E a gente vai ajustando junto à família, né? Como essa família vai interagir com essa pessoa de forma que vai desenvolver naquele ambiente familiar um ambiente acolhedor de educação saudável. Então, o psicopedagogo precisa assumir muitas vezes esse papel de orientador familiar para promover, né, essa saúde dentro da família, né, desses pacientes com TDAH. A orientação é a escola, né? A escola e as pessoas ouvem muito falar do TDAH, mas uma coisa muito importante é as características particulares dos nossos pacientes em se relacionando com o TDAH. Então, qual é o nosso papel como psicopedagogo dentro da escola? Nosso papel é fazer essa tradução. Olha, ele não é o TDAH, ele tem, né, ele tem o transtorno, mas ele tem esta e esta característica, são individuais dele. E para isso a gente precisa dar suporte aqui ou ali. E assim a gente ajuda a escola a conduzir também o processo acadêmico desse paciente de uma forma também mais saudável. É muito importante também, dentro do consultório psicopedagógico, fazer a avaliação e a intervenção desse paciente, dessa pessoa, e buscar ferramentas que vai colaborar para ele, para o desenvolvimento desse indivíduo no seu processo educacional.
Então, esse é o pulo do gato, é onde o psicopedagogo vai auxiliar essa pessoa a se conhecer, a entender estratégias educacionais que vai dar certo para essa pessoa se desenvolver. Então, é maravilhoso esse nosso trabalho. Vou mostrar aqui agora, de uma forma bem prática, como utilizar o Tangram, tá? Num acompanhamento ou intervenção em casos de TDAH. Antes de virar aqui para a mesa, eu preciso falar para vocês que o acompanhamento em caso de questões cognitivas, a gente tem que sempre preocupar com o estímulo, com o grau de dificuldade e o estímulo contínuo. Então, a gente tem que sempre estar regulando esse grau de dificuldade e o estímulo adequado para o grau de dificuldade. Aqui eu vou mostrar praticamente como a gente pode fazer isso com o Tangram, tá bom? Vou virar aqui a câmera para vocês poderem observar isso na manipulação com o Tangram, beleza? Esse aqui é o Tangram. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peças. O primeiro passo, né, da proposta que eu vou passar aqui para vocês é convidar o paciente a entender, né, essas peças, a manipular essas peças de uma forma mais livre. E aí a proposta pode ser: monte qualquer coisa com essas peças. E aí o paciente vai começar a manipular, né, a manipular o Tangram. Pode ser inicialmente de uma forma mais aleatória, depois ele vai buscando estratégias mais, né, vai conhecendo melhor e vai buscando mais estratégias. Ele de repente monta, aqui no caso aqui eu montei uma casinha com um banquinho na porta. E aí o nosso paciente vai falar assim: montei. Então, nesse tempo aqui dele montar alguma coisa, pode ser que ele não consiga montar, que ele, né, se atrapalhe, mas deu tempo. A gente tem que pensar que a sessão de interventiva ou acompanhamento psicopedagógico, ela não precisa ser naquele momento. A gente pode dar outras oportunidades, né, com o mesmo recurso. Hoje não deu? Vamos lá, amanhã ele vai manipular de novo, vai ver novamente as peças, vai, né? Aos pouquinhos, quem sabe, né? Chega a um outro tipo de boneco, sei lá, né? Aos pouquinhos, formou um boneco. Aos pouquinhos, ele vai interagindo com o material. Então, primeira coisa é essa. Segunda coisa, né? Então, aí pode ser que ele demora dias para dar conta de construir, né? Aí depois a gente vai fazer uma outra proposta para o nosso paciente. A proposta pode ser da seguinte forma: monte um quadrado com apenas 2 peças. E aí você vai conhecer seu paciente. Você pode tirar algumas peças se você quiser, né? E deixar, vamos supor, 4 peças, né? Deixar essas 4 peças aqui e tirar as outras. Dependendo de como é que for o paciente, né? Como você, nessa questão de regular a dificuldade, você pode deixar todas as peças também. Nesse caso aqui, eu vou tirar todas as peças, eu vou tirar 3 peças, essas aqui, e vou deixar 4 peças e vou falar para ele escolher 2 peças para montar um quadrado. Aí vamos supor que ele pegou essas 2 aqui e fez um quadrado, sobrou essas 2 aqui. Muito bem. E aí a gente pode pedir esse paciente para falar assim: tem outra forma de fazer? Olha para você ver que aí você aumenta o grau de dificuldade. Você fez assim, muito bem, parabéns. Tem outro jeito de fazer? Aí ele pode ver que teria como montar com essas peças 2 quadrados diferentes, né? Com 2 peças. Ok.
Isso aqui, dependendo do seu paciente, ele pode demorar muito tempo para conseguir resolver, várias sessões. Tem casos que não, que em pouco tempo vai conseguir. Conseguiu, a gente vai aumentar o grau de dificuldade, né? E continuar com o desafio. O desafio agora seria: escolha 3 peças, pode pegar 3 peças aqui aleatoriamente e monte um quadrado com as 3 peças. E aí, nosso paciente vai começar a fazer experiências. Tá aqui todas as peças disponíveis, ele pega uma dessa, pega essa, põe, vê que não dá, volta. E essa experiência dele tá aqui tentando entender como é que faz, às vezes de forma aleatória, às vezes pega mais de 3 peças. É interessante, a gente deixa ele interagir com o material. Se você percebe que o seu paciente está com muita dificuldade com todas as peças, o que a gente pode fazer? A gente vai diminuir o grau de dificuldade da proposta. Como que a gente pode diminuir esse grau de dificuldade? A gente separa as peças, as 3 peças que ele vai utilizar para montar o quadrado e reserva as outras peças. Então, ele vai manipular somente essas 3 peças aqui para montar o quadrado. Aí, ele vai ter que ir manipulando, né? Vai com essas 3 peças. É interessante que permita que seja manipulado, que permita que ele erra, que ele vire a peça de um jeito, vire a peça de outro, testa formas de fazer aqui dentro, em cima uma da outra. Sempre, 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 sempre dê a oportunidade para os nossos pacientes deles manipularem o quanto for necessário o material, até que ele consiga resolver esse desafio. Então, o que foi feito aqui? A gente tinha dado um desafio onde o paciente estava com muita dificuldade. Então, a gente diminuiu, retirando algumas peças, a gente diminuiu o grau de dificuldade do paciente para que ele desse conta desse desafio. Então, isso se chama regular, né? O grau de dificuldade e o desafio para o paciente, que é muito importante que ele consiga, que esteja dentro da capacidade do nosso paciente. Conseguiu? Vamos para um próximo passo. A gente pode propor, então, que ele monte o quadrado com 4 peças. A gente pode colocar todas as peças, como eu tinha feito antes. A gente pode só deixar algumas peças, né? Só 4 peças aqui para ele manipular só as 4 peças. E para que isso? Para a gente ver qual é o grau de dificuldade adequado para o nosso paciente. Então, sempre a gente tem que estar de olho nisso. Vamos colocar com essas 4 peças, eu posso falar assim, com essas 4 peças, monte o quadrado para mim. E aí, tá aqui as 4 peças. E aí, o paciente pode ir lá e montar o quadrado com as 4 peças. E aí, ele começa aí a fazer os testes de como é que ele vai fazer isso. E aí, vai manipulando, vai pegando. Agora, vocês viram que eu também dei uma travadinha aí. Pronto, dei conta. Que isso buga, coisa. É interessante a gente mexer também nas peças, ó. Aí, beleza, ele montou. Aí, você pode fazer a seguinte proposta para ele. Se eu, ainda com 4 peças, se eu tirar essa peça aqui, ó, e colocar essa, como é que você faz um quadrado? Tá vendo? Olha aí, vai mudar o desafio agora. O quadrado vai ter que ser montado de uma outra forma, né? Olha aí fez outra proposta. Claro que a primeira vez que a gente encontra com o material, a gente demora um pouquinho para ver como é que faz. E aos pouquinhos, o nosso paciente vai ganhando habilidade e
com isso também processando, né? Fazendo o estímulo cognitivo. Depois eu posso também tirar essa peça, adicionar esta peça aqui e falar agora, monta um quadrado com essas peças aqui. E aí o paciente novamente vai precisar manipular o material para poder verificar como é que ele vai fazer para isso aqui virar um quadrado. Vai errar, vai acertar. O importante é que o psicopedagogo esteja ali sempre monitorando o grau de dificuldade, né, e o desafio, para sempre ele estar desafiado a fazer uma coisa dentro de um grau de dificuldade que ele é capaz de fazer, mas que ele precisa fazer esforço cognitivo para alcançar. Vou lembrar como é que é. Eu também erro, eu também esqueço, gente. Deixa eu manipular isso aqui pra gente chegar na conclusão como é que fica finalmente com essas 4 peças. Pronto! E esses desafios, gente, a gente pode sempre ir provocando, né? Outros formatos. A gente pode pedir para montar com todos também, né? Aí pega todas as peças, monte um quadrado com todas as peças. Vê como que o paciente vai também elaborar. Sempre lembrando que desafio a gente tem que sempre pensar no desafio que o paciente consiga, né, que seja possível para o paciente, o desafio proposto tem que ser possível para o paciente e ele deve também ser sempre calibrado com a capacidade, né? Então, ele tem que ter um desafio legal, mas tem que ser dentro da possibilidade do nosso paciente conseguir. A gente não vai ficar oferecendo desafios para os nossos pacientes que eles não consigam realizar, executar. Então, vamos pensar sempre nisso. Vou terminar aqui com 7 peças, montar o quadrado para a gente finalizar. Pronto, desafio dado, desafio cumprido. Vou voltar a câmera aqui para cima para a gente conversar mais um pouquinho. Então, gente, viu como é fácil, é simples e é um recurso tão facinho, você encontra aí na internet os moldes para recortar, que dá para você fazer de papel, né, as pecinhas e ficar, ó, joinha. Então é um recurso simples, baratinho, pode achar também de madeira, não é caro o tangram de madeira. Então assim, dá para aproveitar, né, o material. Coisa assim, importantíssima, né? A pessoa que você está atendendo não é o TDAH, ela é a pessoa e a gente avalia e a gente acolhe, intervém, acompanha as subjetividades educacionais dessa pessoa. Então, o mais importante é o seu acolhimento a essa pessoa. Mais importante do que qualquer avaliação de transtorno, né? De qualquer coisa, é você entender o seu paciente. Beleza? Essa é a dica, assim, número 1. De todas, de qualquer coisa, qualquer situação que aconteça dentro do seu consultório psicopedagógico. Para pessoas que precisam de estimulações cognitivas, a gente tem que sempre pensar que a gente tem que manter eles desafiados. Para quê? Para eles poderem fazer aquela ginástica mesmo, né? Colocar a cabecinha para funcionar, para pensar, para avaliar, para poder começar a fazer execuções das tarefas. Então, o Tangram é um ótimo recurso para isso. A gente tem que lembrar também de sempre regular o grau de dificuldade. Porque se o grau de dificuldade ficar muito aquém da capacidade do nosso paciente, a gente não consegue fazer ele processar, né? Não fazer ele utilizar a cabecinha dele mesmo ali, não é isso? Então, não pode ser muito fácil. A gente também não pode colocar um desafio muito difícil. Por que a gente não pode colocar um desafio muito difícil? Porque o desafio muito difícil fica além da capacidade dos nossos pacientes e aí
a tendência de desistir, de desanimar, de se sentir incapaz perante aquele desafio é muito grande. Então, o que a gente precisa fazer? Regular esse grau de dificuldade. Uma outra coisa que é importante, a gente está sempre desafiando eles. Desafiando ele a pensar mais um pouquinho. Então, a intervenção ou acompanhamento desses casos, né? A gente tem que sempre pensar, olha, eu vou falar isso aqui para ver se dou uma ideiazinha, para ver se essa ideia que eu dou é o suporte ali que ele precisa para conseguir o desafio. Mas também não entregar tudo. Então, sempre fica ali, né? Mediando isso, entendendo o seu paciente para você poder caminhar junto com ele. Além do Tangram, a gente tem inúmeros outros, né? Recursos de estimulação cognitiva. E aqui no canal a gente vai trazer outros e em breve eu vou explicar assim como eu fiz aqui com o Tangram. E o próprio Tangram tem várias formas de trabalhar com ele. Então, capaz que até o Tangram eu vou trazer outras formas diferentes, né? Da gente poder utilizar esse recurso. Então, para quem não viu os outros vídeos aqui do canal, assista. Tem dislexia, como atender em casos de pessoas com laudo. Nossa, tem muita coisa, muita coisa. Então, não perca os vídeos aqui do Mão na Massa, que estão assim, mão na massa mesmo para psicopedagoga. É o pulo do gato. Então, vem comigo, aproveite todos os vídeos, deixa seu comentário aqui para mim, marca o joinha, siga o canal, aperta aquele sininho para você receber as notificações, sempre com novidades. Aqui, ó. Beijo e até o próximo vídeo. Quer receber mais conteúdos como esse? Curta, compartilhe e ative o sininho.